Olá, eu sou a missionária Josiane. Seja todos bem-vindos ao meu canal Minuto com Deus. Na verdade, esse aqui é o Minutos com Deus. Então, desde já deixe seu like para nos ajudar a crescer o canal. Se inscreva, tá? Comente. Se você puder, compartilhe para um parente, um amigo, alguém que você acha que as palavras que eu tô falando têm coerência. Então, compartilhe e mande para essa pessoa, tá? É a forma que você tem de me ajudar a crescer esse canal. Muito tempo eu tenho esse canal e o Senhor sempre me cobrando que eu pregasse, que eu falasse, que eu anunciasse. Eu acredito que tem várias pessoas pregando o evangelho por esse mundão aí afora. Porém, cada um prega da sua maneira, do jeito que entende. E eu quero também dar a minha humilde opinião, conforme o Senhor me ordenou, né? Então, eu quero falar com você sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que o Senhor nos deu, né? O poder de escolha, de decisão, para frente ou para trás, para cima ou para baixo, sim ou não. Isso é um poder de escolha, né? Que você vai comer hoje, carne ou peixe, você pode decidir. Então você pode escolher vir a Cristo ou não a Cristo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas se degladiando, usando o evangelho para criticar um ao outro, né? E o evangelho ele não foi feito para criticar. Ele foi feito para anunciar as boas novas, né, de Cristo, que Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos em Cristo ter o perdão do Todo-Poderoso. Então, Cristo é o intercessor, diz a palavra de Deus, entre Deus e os homens. Então, por meio dele, nós chegamos à salvação. Ah, mas salvação de quê, missionária? Salvação da nossa alma. Nós temos 3 extensões. Nós temos corpo, alma e espírito. Aí, como eu já falei nas últimas pregações, algumas pregações que eu coloquei aqui, falando sobre liberdade e sobre libertação. Liberdade e libertação. Então, assim, é um assunto que um une ao outro. Porque, assim, sem um, o outro fica meio que sem voz, sem vez. Então, assim, hoje eu decidi falar com você sobre o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio vai fazer com que você tome a decisão para que você tenha uma possível libertação. Porque eu quero te dizer que você pode deixar o vício? Pode. Você pode, por si só, ter uma vida boa? Pode. Mas isso implica também muitas outras coisas. Tem pessoas que têm uma vida boa quando ele tem bons pais, uma boa família, ele tem uma boa descendência. E aquela descendência lançou muitas palavras de bênção na vida dele. Então, a probabilidade dele ser uma pessoa abençoada é muito grande. Porém, mesmo essas pessoas, elas precisam confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque nós fomos formados imagem e semelhança de Deus. Como corpo, alma e espírito, a nossa alma, ela sente a necessidade do nosso Deus. Tem um espaço dentro de nós que só pode ser ocupado por Deus, por ninguém mais. Nem por dinheiro, nem por riqueza, nem por mulher, nem por farra. Você vê aí que tem muitos artistas que têm muito dinheiro, tem tudo o que quer, e eles acabam se matando, né? Porque não sabem o que fazer com aquela grandiosidade. Então, esse espaço, só Jesus, só Cristo vai ocupar na tua vida. Então, é necessário que o ser humano, ele venha a Cristo. E Deus, quando ele nos chama, ele nos dá uma missão. Nós somos chamados, nós somos ensinados, adornados, né? Primeiro a gente passa por um processo que a gente vai para uma escola bíblica, a gente vai entender o que é o evangelho, a gente vai aprender a ter vida com Deus, a gente vai aprender a viver com Cristo, e aí a gente vai fazendo os cursos, acampamento, a gente vai participando dos eventos da igreja, nós vamos conhecendo aquele outro universo que é o universo cristão, né? Para que um dia nós venhamos ser também
né, um anunciante do evangelho, um levita, um pastor, um, um profeta. Então, dentro da obra de Deus tem muitas funções e cada um de nós somos escolhidos para uma delas. Tem pessoas que pregam e cantam, tem pessoas que só pregam, só falam do evangelho, tem outras pessoas que só louvam. Então, assim, tem pessoas que fazem obra missionária, que viajam pregando o evangelho, anunciando aqui, ali, aqui, ali. Então, assim, quando eu aceitei a Cristo, lá para meus 15 anos de idade, foi num evangelismo de jovem, tá? Então, assim, naquele evangelismo ali, eu fui na igreja a primeira vez. Eu não aceitei Jesus. Me fizeram só um convite para ir na igreja e eu fui. Nunca tinha ido numa igreja cristã, nem católica. Então, assim, com 15 anos de idade, tá? E eu fui, aceitei aquele convite, era um culto de jovem. A princípio, tá, tudo bem, não foi bom nem ruim. E aí começaram a vir em casa e me convidar, e eu fui no segundo dia, no terceiro dia. E aquele ambiente foi começando a me agradar, porque era um ambiente de paz, os jovens eram diferentes, a conversa era diferente, eu era abraçada. Então, assim, dentro da igreja, nós vivemos um outro universo. Não é o mesmo universo que o mundão vive, né? A gente tem critérios, a gente tem regras, mas esses critérios, essas regras, são critérios e regras que nos fazem bem. Não é critérios e regras que nos fazem mal. Então, assim, Deus, ele te dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você pode decidir se você quer vir a Cristo ou se você não quer vir a Cristo. Porém, se você não vier a Cristo, como o próprio Deus te deu livre-arbítrio, não somos nós, os pregadores, os levitas, que vai te obrigar. Porque o Senhor, ele não quer nada obrigado. Você vai vir a Cristo quando você sentir a necessidade no teu coração. Você tem que ouvir a voz de Deus dentro de ti. Você não tem que vir por A e por B. Você tem que vir porque você sentiu que aquilo ali foi para você, que Deus falou com você e que Deus quer agir na tua vida. Você, mesmo não aceitando o Cristo de imediato, você não deixa de ser uma pessoa amada por Deus. Todo ser humano é amado por Deus, porque nós fomos feituras da mão dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então imagine você. Será que Deus tem esse narigão aqui? Será que Deus tem essa bocona? Será que Deus tem um olho assim, puxadinho igual o meu? Eu não sei bem, né? Mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Então eu acredito que Deus tem um olho, tem uma boca, tem um nariz. Então, assim, você é imagem e semelhança de Deus. Mas Deus quer te libertar. Libertar do quê? Que eu tenho tudo. Ninguém tem tudo. Muitas vezes você acha que tem tudo, mas você tem depressão, você tem uma enfermidade no estágio terminal, que você não sabe qual é a causa, qual é a razão, por que que ela tá ali, o que que aconteceu. Então são coisas espirituais. Por exemplo, é o que eu falei, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma anela pelo Senhor. Aí nós temos um espírito, né? E nós que é o sopro de Deus. E nós temos também o nosso corpo. O nosso corpo, ele perece, ele vai voltar ao pó, ele vai morrer, né? Ao tempo que a gente vai passando, o corpo da gente volta ao pó. O nosso corpo não é nada. Então, assim, nós precisamos de Cristo de uma forma ou de outra. Mas aí vem a outra parte. Mas e aí, depois que eu aceitar Cristo, o que eu faço? Digamos, a Bíblia diz assim, a ordenança que o Senhor nos dá para cada um que fala da palavra. Tem pessoas que falam que não, mas eu entendo dessa forma. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo que daqui desse canal eu posso estar orando pela tua vida e te apresentando a Deus. Se você confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador, se você disser, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estarei orando por você. Seja agora, quando eu postar esse vídeo, ou seja nos comentários, quando eu abrir de novo
e tiver lá, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, aí eu vou orar pela tua vida, eu vou te apresentar a Deus, vou te dar uma notificação que eu já orei por ti e vou te caminhar a uma igreja, ou seja, a uma congregação. Essa congregação, nos dias de hoje, eu entendo que está muito difícil. É muito difícil a gente ver congregar, principalmente para o novo convertido. É como eu falei, você não pode ser prisioneiro de nenhum lugar e nem de nenhuma situação. Mas você tem que ser obediente, você tem que obedecer os seus líderes, você tem que obedecer os seus pastores, você tem que ir à escola bíblica dominical, você tem que ir nos cultos de grupo, você tem que ser ativo na igreja, porque dessa forma você vai começar a aprender. Né? Então, assim, a gente aprende e depois a gente é enviado para ensinar para outros. Então, se você tiver um aprendizado saudável, você vai ensinar a outros de forma saudável. Agora, se você não teve um aprendizado de forma saudável, você vai ensinar a outros da forma que você quer, gritando, esculachando todo mundo, dizendo que todo mundo é errado, só você é o certo. Então, é muito importante você se congregar, procurar uma denominação que você se encaixe. Eu acredito, na minha humilde opinião, eu acredito que Deus ele está em todas as congregações. Aquelas que pregam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu acredito que nessas congregações ali Deus está. E outras também que pregam Jesus de outras formas, mas falam de Jesus, eu acredito também que de alguma forma Deus ele se manifesta ali dentro daquele lugar. Então, assim, os ministérios, eles têm N formas de pregar o evangelho. E eu não discrimino nenhum deles. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou aos seus discípulos, né, quando eles saíram para evangelizar, para falar, né, sobre as boas novas do reino que estava chegando. Os apóstolos chegaram com Cristo e disseram, mestre, tem um grupo ali pregando em teu nome. E aí os apóstolos disseram, o Senhor quer que a gente vá lá e manda eles pararem? E Cristo respondeu com toda sabedoria, não, deixai-vos com que eles preguem, porque quem comigo junta, esse não espalha. Então eu acredito que quem está juntando com Jesus, esse não espalha. Eu sou totalmente contra pastores, levitas, missionários ficarem se degladiando, ficarem um criticando a pregação do outro, um ficar dizendo porque esse aqui não é de Deus, aquele ali não é de Deus, aquele ali está fazendo isso aqui. Eu não acredito nisso, não concordo com isso, acho feio isso. Então, mas você, meu irmão, que quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, a hora é essa. Se você quiser, eu oro por você e te encaminho as melhores congregações que você pode ir. Porque para mim chegar até aqui, o Senhor fez eu passar por muitas delas. E eu sei qual vai te amparar melhor. Existem lugares onde você é bem amparado quando você nunca frequentou nenhuma igreja. Existem lugares que te tratam com muito amor e faz você se sentir amado. E eu acredito que a maioria das pessoas querem se sentir amadas, porque se for para se sentir odiado,